Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que há 11 anos está aqui comigo fazendo essa parceria, né? E que muito me gratifica por eu ter entrado num tipo novo de informação. E eu digo isso com segurança porque nos meus 65 anos eu percorri muitos caminhos. Então eu tenho condição de poder avaliar esses caminhos que eu andei, né? É muito importante, muito interessante, então, você conhecer coisa nova e estar aberto para conhecer uma coisa nova. Essa que eu acho que é a necessidade de cada pessoa. Se permitir ao novo sempre. Você gosta de uma filosofia? Ótimo. Você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolha, você faz o que você bem quiser. Mas você jamais pode se negar a olhar o resto que circunda a sua estrada, o seu caminho. Eu fiz até um programa solo, por ocasião do Vida Inteligente Interativo, que eu falava exatamente sobre isso, para a gente perceber não só o caminho que nós estamos seguindo, mas para perceber o lado esquerdo, o lado direito, em cima, o chão, você olhar tudo que você está percorrendo. Então você se permitir ao novo, né? E esse tipo de informação que eu tenho escutado, recebido ao longo desses 11 anos, é por demais interessante. E antes de começar o programa com esse menino aqui hoje, nós estávamos aqui conversando, nossa senhora, é uma pena que eu não posso passar para vocês, mas puxa vida. Quer dizer, são coisas fabulosas, que as pessoas também, é muito bom pelo tema que se apresentou hoje, né? Nós vamos falar já, mas antes eu vou deixar ele dar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para depois a gente entrar na questão. Então tem muitas coisas que nós, ou melhor, né? A gente não sabe quase que nada, né? O mundo é muito aberto, tem muita coisa para ser descoberta. Esse que é o grande tchan da vida, né? Se não tivesse obstáculo, se não tivesse as adversidades, não teria os ensinamentos, não teriam as experiências para a gente passar, né? Já pensou um jogo de basquete onde não tem adversário, uma corrida de carros onde não tem um carro só? Então tudo é bastante sadio, essa disputa, para você conhecer, para você superar, para você aprender, para você trocar experiência. Isso é muito gratificante. Então, tudo bom, Jorge? Tudo ótimo. Tudo bom? Então, deixa eu marcar o horário aqui, porque hoje nós vamos longe de novo. E aí? Tudo tranquilo, tudo 100%. Mas é isso mesmo, né? A gente a gente não pode ser muito... Como é que se diz? Não podemos colocar uma viseira na nossa vida, né? E essa questão que você falou da oposição e da percepção do entorno é a própria razão da existência. Eu acho que sim. Né? Porque cosmicamente a coisa toda ela é um jogo, uma busca de equilíbrio entre uma força centrífuga e uma força centrípeta. Isso. Né? A própria oposição e o busca do equilíbrio entre elas é que permite a manutenção do conceito de existência de matérias, assim, isso se manifesta no universo, no planeta e no próprio ser humano. Tudo em formato ternário, não é? E, por exemplo, você pega o ser humano, então você tem o sistema linfático, o sistema circulatório, o sistema nervoso. Todos eles têm o solve e coagula, tem o vai e vem, tem o fluxo e o refluxo, porque se não fosse assim, não teria como ter contato entre os planos, não teria como a coisa acontecer. E o exercício da vontade, que daí esse é o grande diferencial que compete ao ser humano, por ele estar ligado do invisível ao visível. Então a vontade é o elemento que permite a busca do equilíbrio, transformando daí o visível e o invisível, transformando a matéria e o próprio espírito, transformando o quê? Vida energia em vida consciência. Se não fosse assim, a própria existência universal não teria razão, porque se tudo fosse pronto e acabado, se o universo fosse perfeito na sua integralidade, ele em si não existiria, né? Porque é exatamente essa imperfeição dentro da perfeição é que faz com que a existência seja necessária. O que a gente tem que fazer é saber transitar entre as imperfeições da vida, transitar entre essas duas correntes de vida que se chama bem e mal, né? Para que daí então, na busca da sublimação, na busca da compreensão, a gente se situe
e veja a razão de existir. Bacana, já foi um grande começo, olha, é bem isso. E hoje, é interessante, até comentei com o Jorge, segunda-feira, eu falei, agora eu vou tentar intuir. A intuição, a gente não, eu vou sentar aqui e vou intuir, não é assim esse negócio, não é que nem, não se faz isso a hora que você quer. A intuição, ela vem na hora que precisa aparecer. Então eu pensei, na segunda-feira, eu falei, que tema que eu vou tratar com o Jorge? Mas nem mal terminei de pensar, e imediatamente, eu até comentei com você, né? Eu nunca vi isso aí, acho que em 11 anos foi a mais rápida. Apareceu na minha cabeça assim, os vendilhões do templo. Falei, nossa, até me surpreendi. Falei, mas isso é coisa religiosa. A mente concreta, né? Essa mente concreta sempre tem lá, é enxerida, né? Como é que eu vou abordar esse tema com o Jorge aqui e tal? Aí tá bom, mas como veio muito forte, muito claro, eu falei, pô, deixa eu começar a pesquisar. Aí eu pesquisei, comecei a cair em questão de religiões, tudo, até que eu comecei, aí sim, eu captei o sentido do que a lei, do que, sei lá, quem quer que a gente comente isso aqui. Não sei quem comanda isso aqui, na verdade, eu não faço a mínima ideia, né? De quem é que manda notícia. Você fica rindo, né? Você fica rindo porque você sabe, eu não faço ideia nenhuma. Eu só acho engraçado, né? Como você disse que a gente se diverte aqui. É engraçado mesmo como as coisas vêm. Então, aí eu percebi o verdadeiro sentido da questão dos vendilhões do templo, que é uma situação que o Jorge já vai falar e que perdura até hoje. Acho que ela vem através dos milênios aqui, né? Não só nesse simbolismo do que aconteceu lá nessa ocasião, né? Que o Jesus, o Yosho Ben Pandira, sei lá quem foi, entrou no templo ali onde era um lugar de meditação, onde era um lugar de contemplação, e lá ele encontrou gente vendendo bode, vendendo cabra, trocando moeda, ou seja, comercializando, aí é que está o fio da meada, comercializando o divino. Não sei se eu poderia dizer isso aqui, né? Então aí eu comentei com o Jorge, quando eu lhe disse o tema, ele ficou alguns segundos em silêncio. Falei, ferrou, ferrou, né? Porque eu não sei, já teve alguns temas que eu intuí e o moço aqui disse que não podia falar a respeito. Né? Então eu respeito, tudo bem. Agora por que apareceu, já não é mais problema meu, né? Sim. Apareceu, já passo para ele. Você convidou, o problema em falar não é meu. Claro, exatamente. Então tá. E eu respeito, você sempre me explicou depois por que não podia abordar. Já falou muitas coisas aqui ao vivo, que a gente só pode ir até um certo limite por enquanto, né? Essas coisas todas. E uma coisa que eu gosto em você, não gosto de muita coisa em você sabe. Eu sei. Mas uma coisa que eu gosto de você é a sua ética. Isso é bacana e eu faço questão de dizer para quem quer que seja. Porque todo mundo pensa, por eu estar com você aqui, ou por a gente fazer esse programa, por a gente ter essa amizade de 11 anos, você me confidencia tudo de dentro da SBE, você passa para mim as cartas revelação, você me mostra essas coisas, conversa fiada. Não tenho privilégio nenhum do seu Jorge Antônio Ouro. Então, isso que eu disse, digo aqui ao vivo agora, ele é muito ético, assim como todas as pessoas que eu conheci na SBE. É a ética do discípulo, né? Não sei, mas isso não quer dizer nada. Existe uma lei, as leis estão aí. Por que tem delegacia? Por que tem polícia? Porque a turma fere as leis. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, no nosso tema de hoje. Então, isso é bacana, a questão da ética que você tem. Em assim sendo... Não, que eu só reparto contigo, reparto com vocês aquilo que é lícito repartir, Sim. Que seja prático, que seja útil, né? Dentro da minha condição de discípulo. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, sou discípulo do professor, né? É o meu limite, assim. O que eu sou? Sou um discípulo. E como é que eu tenho que me comportar como um discípulo? O que eu posso repartir? As impressões que eu tenho como discípulo, só isso, mais nada. Podemos até começar a conversa aí. Eu me lembro quando eu fui Rosa Cruz, na década de 80, né, que eu interrompi numa experiência que eu não estava preparado para encarar aquilo, que é a experiência isso não estou abrindo nada de secreto, porque é bem no início
É a ocasião que você coloca uma vela no escuro, na frente do espelho, e você tem que olhar para você mesmo. Você ri, né? Você acha graça, né? E eu falei, não senhor. Né? Não, ainda não. Entendeu? E aí, falei, bom, mas como você sabe, não só na Rosa Cruz, como em outras Você sabe que esse era no Egito, né, na Síria, na Líbia, na Babilônia, na Pérsia, na Fenícia, na Atlântida. Era o primeiro passo para você daí ter acesso aos locais de estudo, era você se confrontar, né, no espelho, porque na primeira olhada no espelho, da forma adequada, você começa a ver o primeiro passo que você vai ter que dar, né? Aí você confronta aqueles medos que às vezes se manifestam em cada um. Exato. E quando você confronta visualmente, né, aí há um choque, há um trabalho a ser feito. Com certeza. Nós falamos uma vez aqui sobre o dragão do umbral, falamos, foi que muito bom. bom. É só o somatório das lagartixas que fazem um dragão, né? É verdade, um monte delas, né? Daquele grandão ali. Então, e aí a gente estudava naquela época Rosa Cruz, como continua até hoje, monografias. Você recebe monografias, como assim o EAD, não interessa a forma, né? Na Sociedade Brasileira de Eubiose, eu acho que você deve receber, eu não faço o EAD, mas você recebe material didático, não é isso? Você tem acesso online. Você tem acesso online. Quer dizer, aquilo não é seu, aquilo te é emprestado para que você usufrua daquilo e pertence à SBE. O conhecimento de maneira geral, né? Perfeitamente. O discípulo, até porque assim, a iniciação, ela é direito adquirido individual. Sim. Né? Você não pode delegar o teu direito a um terceiro. Isso não existe, não é uma herança, né? O conhecimento não é uma herança. E quando você está em determinado local, estudando qualquer que seja a tua escola, é porque você adquiriu o direito, o bônus ou o ônus de estar ali, não interessa qual seja, e você que vai ter usufruir, você que vai ter que resolver. Então não é lícito, não é ético você pegar aquilo que você tem e repartir ou dar para alguém, porque aquilo que para você possa fazer bem, para o outro pode fazer mal, porque não é o tempo certo. É questão como o remédio, né? Ou aquilo que é preparado para você organicamente, sim, aquele conhecimento, porque em você há a contraparte necessária para ter acesso àquele pequeno veneno. Presta atenção, isso é importantíssimo, hein? Quando você cede a terceiro, né, a dose daquele conhecimento que em você é necessária, no outro pode fazer mal ou desviá-lo de um caminho que viria a ser o seu. Sim, aí você passa a ser responsável karmicamente por você e por aquele o qual você tirou do caminho. Foi muito importante você lembrar isso. Essa é a razão básica de se manter a ética de discípulo em não repartir aquilo que não seja de direito, e a manutenção do sigilo ou do segredo é a maior demonstração de amor fraterno para com o outro. Se você quer ajudar o outro através do conhecimento... Veja só, não é boicote não, é demonstração de amor. É proteção. Então, se você quer ajudar o outro, então daí você vai homeopaticamente, vagarosamente, fraternalmente, amorosamente, dando um ou outro elemento para que daí a própria pessoa passe por um processo alquímico, se transforme, amadureça, até que daí aquele conhecimento que você está tendo acesso, para ela seja o alimento necessário. Aí então ela vai ter acesso. No momento em que daí ela tem acesso ao conhecimento que você já está tendo, nela o resultado é completamente diferente. É como o catalisador. O catalisador, ele nunca vai agir igual num conjunto de elementos. Sim. Sempre há uma diferença. O ser humano é exatamente assim. O conhecimento é um catalisador. O como vai agir em cada um, só o próprio ser humano que sabe. Essa é a razão básica de se manter a premissa primeira da ética do discípulo, que é manter o segredo. Até porque quando você vai ter acesso ao conhecimento, você faz um juramento. Prometo não fazer mau uso do que aqui me for revelado. Tem que colocar em prática. Tem que cumprir. A palavra, claro, uma vez empenhada, nem que o inferno esfrie, você pode voltar atrás. Né? Então, e nessa ocasião, aí eu parei. Falei, não estou preparado para dar sequência nisso aqui. E você veio de fazer um parênteses.
por exemplo, o que a gente estava conversando aqui, a propósito de uma pergunta que você fez, e quando você fez uma pergunta, é lícito resolver, até porque você é membro da sociedade, né? Sim. Então, o que eu te falei aqui em alguns minutos é integralmente desconhecido de toda e qualquer religião, de toda e qualquer instituição filosófica pode acreditar, da humanidade como um todo, né? E é parte do ensinamento da sociedade. Por quê? Porque é um conhecimento que tem que ser trazido à luz. Só que se traz um conhecimento desse e se coloca de maneira geral, aí você, ao invés de ajudar o outro, o ser humano, né, para que ele evolua, você passa por um processo de iconoclastia. Você vai quebrar as imagens, destruir as religiões, destruir os amores dos outros. Não se destrói amores dos outros, porque o amor destruído ele vira dor, vira horror. Então ele passa a te odiar, né, ou odiar aquilo que você representa. Então, tudo a todos, vírgula, no tempo certo. Tem razão, porque uma vez, numa conversa, eu vou continuar com o da Rosa Cruz aí. Numa conversa que eu tinha, um congresso em Curitiba, estava falando sobre, acho que o Márcio Bom Tempo devia estar lá, o nosso irmão, né? Márcio Bom Tempo também participando. Eu estava numa roda ali e eu caí na besteira de falar, de dizer que Jesus, o da Igreja Católica, o Yoshobim Pandira, tinha tido um irmão gêmeo. Putz, eu tinha uma mulher perto. Mulher perto só faltou. Imagina se fossem trigêmeos. Gente do céu. A mulher queria me bater ali, porque... Você fala um negócio desse? Eu falei, desculpe, tá aí. Né? Heresia. Fique quieto. Então é assim o que ele está falando. Tem coisas que você não pode realmente passar. Bom, então só para finalizar isso aqui. Imagina se fossem trigêmeos. Nossa, e se cada gêmeo tivesse mais 2 irmãos. Se não fosse um, fosse 9, né? Aí já, imagina só, né? Mas imagina só. Então, quando eu parei então, o que eu fiz e tinha que fazer? Você pega aquelas monografias, que elas não são suas, apesar de você ter contribuído para você paga para receber, porque afinal tudo tem despesa, né? Você tem o próprio impresso, o correio, um monte de coisa. Isso aí tem custo. Nada mais justo do que você ressarcir esses custos. Isso é lícito, porque a entidade filosófica ela tem que se manter, ela não pode ser uma geradora de recursos, ela não pode visar o lucro. Tudo tem custo, ela exatamente. Tem que ter uma manutenção para poder prestar um serviço, é como no teu caso. Sim, mas ninguém entende aqui. Não é de domínio público o processo alquímico da criação do ouro, né? Não é do domínio público o processo alquímico da criação da riqueza. Então, a matéria ela tem que transitar, o gênio da riqueza ele tem que transitar, até porque quando há esse trânsito, junto com ele há o amor que o acompanha, a doação, né? Sim. Então, é lícito você dar ou doar, mas o próprio Joshua Ben Pandira diz, dê com a direita de uma maneira que nem a esquerda veja. Saiba. Né? Então, é uma doação para você manter uma iniciativa, e isso é lícito. A iniciativa é que não pode ser mercantilizada. Exatamente, muito importante isso. Tem gente que vai fazer algum evento, por exemplo, e já pensa em quanto vai arrecadar. E geralmente esse tipo de evento é o que são os mais malfadados a não dar certo. Não se mercantiliza aquilo que você tenha recebido fraternalmente. Os vendilhões do templo, que é o nosso tema de hoje. Sim, eu sei. Então, finalizando, o que eu fiz? Peguei aquelas apostilas e está acordado enquanto você entra na escola filosófica, você tem que devolver aquilo para a fonte. Então, eu mandei as apostilas de volta para a sede. Um amigo recentemente recebeu um legado assim, recebeu um baú cheio de monografias da Rosa Cruz de um amigo dele, que tinha até deixado escrito, isso aqui passa para o meu amigo. Assim que ele abriu e viu que era, e ele não é Rosa Cruz, não é coisa nenhuma, não segue filosofia nenhuma, ele viu que era uma coisa, o que ele fez? Olha o bom senso como é, quando o bom senso... Eu vou procurar a representação aqui em Florianópolis, e tem a representação Rosa Cruz aqui, pegou aquilo lá e devolveu para Rosa Cruz. Isso é bacana, isso é nobre. Isso é ética. Isso significa que ele está preparado. Perfeito. Olha só, né? Então isso é bacana. Isso aqui. E aí tem dúvida sentido assim, não tenho como devolver. Queima. Ele podia estar lá, pegar, opa, eu vou pegar aqui, eu vou olhar aquilo. É ilícito.
É aquela coisa de o Amanás, o sem-mente, ele assalta o templo e aí sai com a traquinalha e acha que ele é o sacerdote. É isso. Não é? Isso. É só um ladrão. Isso. É. Eu já tive oportunidade de pegar aquelas coisas proibidas dentro de alguma sociedade. Não vou nem declinar qual é, não importa. Livros gigantescos com conhecimentos lá dentro que é brincadeira, parece aquelas coisas de filme do Harry Potter, sabe? Essas coisas. Então você vê aquilo. Então realmente essas coisas, eu achei maravilhoso eu poder olhar aquilo, ver aquelas explicações que não estão em lugar nenhum, só lá dentro mesmo, que só transita lá dentro entre as pessoas que estão se iniciando, digamos assim. Mas realmente isso, como você disse no começo aqui, uma parte da conversa, realmente não pode cair em domínio público. Porque precisa ter uma preparação realmente, né, para a dosagem do remédio, a prescrição, a anamnese que o médico faz antes para ver se você pode tomar aquilo, o que serve para mim não serve para o outro. E você está mexendo com coisas, puxa, não sei como é que eu posso dizer, coisas seríssimas, né? O conhecimento, todo mundo quer tê-lo, quer adquiri-lo, mas ele tem um roteiro, ele tem como é que se diz? Me ajuda aí, Jorge. Uma sequência, uma etapa. Exato, uma etapa, São degrau etapas, por degrau. Claro. Não adianta você tentar pular, porque você vai cair, ou você vai bater o joelho, você vai quebrar o pé. É que a alma, ela tem que estar amadurecida para sobreviver ao conhecimento. Boa. E o sobreviver não é só morrer. O sobreviver é o mau uso ou o uso ignorante do conhecimento que causa mais mal do que a própria morte. Morrer é simples, né? Agora, o que você faz enquanto vivo sobrevive à morte. Quando a pessoa morre, a pessoa não vai embora. Quando a pessoa morre, quem vai embora é o corpo físico e o vital, talvez, não é? O resto permanece exatamente onde está e vai ter que dar conta do que ele está criado. Então, o conhecimento, ele pode ser alguma coisa completamente benfazeja, assim, uma coisa assim que traga a iluminação, a compreensão, e pode ser uma coisa destruidora. Não tenha dúvida, eu não tenho dúvida disso. Ou a forma como você vai usar para assim, porque eu domine alguma coisa do Mantrika Shakti, ou em grego do Mantiketekne, que é o controle do verbo, né? E aí eu saiba como criar poder através de um conjunto de palavras para dominar ou influenciar nas pessoas de maneira geral, né? E eu use isso como um instrumento de dominação de Estado. O resultado disso, e tem a ver com a questão dos vendilhões do templo, e uma coisa que se diz como tendo sido proferida pelo Joshua Ben Pandira, que esses descerão vivos ao inferno. É tudo metafórico, né? Mas não, aí nesse caso é literal, porque são os inferos, daí não os inferos constitutivos de mundos internos, né? Mas as esferas, as chamadas esferas inferiores, né? E que aí você o dito umbral, digamos assim, a coisa feia. Para lá, bem para lá. Bem para lá? Umbral, Caramba, bem para lá do umbral, né? E são coisas seríssimas, né? E por assim, o conhecimento, ele é um só. O que transforma esse conhecimento, né, em magia branca ou magia negra é o mago. O mago, sim, você já falou isso. E não é a roupa que o mago veste, é o que há na alma do mago. Na alma dele, sim. Não é o que o mago diz, mas é o que o mago professa em sua mente. O professor Henrique de Souza diz: mais importante que tua reta ação há de ser o teu reto pensamento. Entende? Que você não pode dizer uma coisa e pensar outra. Porque tudo vem por aqui, né? Claro, então, por isso o conhecimento ele é uma coisa assim, seríssima. E por falar nisso, por ocasião quando aconteceu esse fato, se é que aconteceu dessa forma, mas é essa forma que a gente conhece? Do templo? Isso, nós vamos falar sobre Joshua Ben Pandira. Isso é referido que é bem na Bíblia, no Marcos, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Isso, eles falam isso, os três falam. Mas o mais conhecido é o dito em João, João 2, 15 e 16, né?
E aí então o Jesus, e até, aí tem aquela questão assim, pô, mas se o Jesus, ele era todo amor, como é que ele vai lá no templo e desce a chibata na rapaziada, Sim. né? Então ele foi visitar o templo de Jerusalém, né? A época da Páscoa judaica, e aí tinha um povo ali comercializando animais, né? Animais para sacrifício, Isso. né? Mais Vaca, bode e pomba, que a pomba era muito comercializada para que o pobre, quando não podia comprar um bicho maior para matar, ele comprava a pomba para matar, né? E também fazendo, como é que é quem faz câmbio? Cambista, né? Isso, cambistas. Sim, e o moedas. cambista, eles trocando o dinheiro grego e romano por dinheiro hebraico e fenício, né? E aí, então, se diz que realmente aí o Jesus... Os mercadores do templo eram chamados assim, porque né? estavam usando o ambiente do templo para fazer a mercantilização, né? E aí fica a analogia para a própria coisa do templo, exato, né? A analogia é muito maior do que isso aí. Tá. E aí ele realmente, ele expulsa, ele pega umas cordas e expulsa o pessoal, daí dá com a chibata no povo, essas coisas assim e tal. Só que isso parece ter acontecido mais de uma vez, né? Mesmo com o Joshua, e na Bíblia isso está mais ou menos colocado, porque são épocas distintas, e esse primeiro fato que é narrado daí em João, ele se deu entre, quer ver, entre 27 e 29 da nossa contagem, então 27 e 29 depois do nascimento de Jesus Cristo. Sim. Né? E isso ficou como um referencial usado ainda hoje para se abordar essa questão daqueles que fazem mau uso do conhecimento. E como fazem, como fazem. E você sabe assim, quer ver? Bom, então primeiro boa noite a todos. Isso aí. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite de novo. Né? Gosto muito de vir aqui. E sabe assim que a vida ela me proveu um benefício de poder ficar sozinho praticamente a vida inteira, né? E é bom quando eu venho aqui que eu tenho que sair de casa, e é super estranho que assim, os dias muito claros, né? Então o olho até demora para se acostumar, né? Então o vir aqui é muito bom, né? Como se o morcego saísse da toca, né? Então sai da toca, eu te agradeço. Então tem um termo em grego, é o mainomai. Mainomai, com um acento no primeiro A. Que é aquele estado de contemplação, aquele êxtase, aquela sublime ira, quando a divindade se aposta daquela pessoa, como se fosse aquele assim, como se fosse um samadhi, né? Sim. Um semelhante, então mainomai. Desse estado, ou esse estado, né, do mainomai, quem tem acesso a ele, quem o pratica, é o mantis, né? Mantis, com o primeiro A com acento. Então o mantis é aquele que faz as previsões, aquele que, tomado desse estado, não é? Ele consegue ler os elementos da natureza para aí então fazer as previsões. Era um transe diferente das pitonisas de... Não, de Delfos, por exemplo, não? Não, é igual. Mas dizem que as pitonisas faziam uso de algum gás que saía de uma fenda lá, né? Não, mas assim, a forma como o terceiro analisa, né, a coisa, ela está baseada naquilo que nele exista. Sim. Então é um estado de consciência. Né? Você acessar. Então você não precisa de bengala nenhuma para adquirir aquilo. É como hoje você vai fazer um desdobramento mental, você pode sentar e você ir para o mundo interno qualquer. Outro já precisa de uma música, um mantra, você vai tomar um chá, ou você vai... Exatamente, alguma outra droga, alguma coisa assim. O que muda é assim, dependendo da forma como você quebre essa ligação entre o visível e o invisível, essa forma é como se ela fosse um passaporte e ela te diz até onde você vai. Você vai tomar o álcool, é a mesma coisa, você daí fica temporariamente fora da realidade, naquele pequeno entorno da tua própria vida, né? Você toma uma droga qualquer, você fica fora da realidade
no entorno um pouquinho maior da tua própria vida, sempre chafurdando ali e chafurdar é o termo certo, naquele pequeno astral humano, né, que cerca. Quanto menos artificial é essa saída, quanto mais consciente é essa saída, quanto menos você fizer uso de um elemento externo para provocar essa saída, maior é a autonomia do teu passaporte. Chega a um ponto que você transita por todos os universos, você transita por todas as locas, você transita por todos os mundos conscientemente. Em qualquer situação, independente de barulho, de canal, tudo bem. Vendo e sendo visto. Você quer, agora então você para. E começa a ver. Tá. Né? E quando você vê, você é visto, né? Com certeza. Tá? Né? Bom, e esse então no caso de dos... Delfos, né, das pitonisas, aí, assim, é uma coisa muito interessante desse contato com o invisível, nessa época latina, época da Grécia, né, mas ainda na época da Grécia, porque houve a chuva de estrelas, com essa preparação, porque viria a ser depois a busca pelo equilíbrio com a vinda do Joshua em Pandira, né. E por conta da transição de conhecimento do Egito para a Grécia, que a Grécia ela é a herdeira do conhecimento do Egito, né? Então sempre há a narração das chamadas musas, né? As musas é aquele conglomerado de seres que permitiam que esse invisível se transformasse em palavras e fosse dado a um ou outro. Isso tinha alguma coisa a ver com a escola de Atenas ou não? Não com uma, com várias escolas, tá. Né? E aí era já um conglomerado de seres invisíveis que daí serviu de ponte aos seres invisíveis, às pitonisas, às sacerdotisas, aos anunciadores de maneira geral, esse tipo de coisa. Tá, vamos lá, agora você falou no nome, peraí, seres invisíveis. Seres invisíveis de que orbes? Não, é do invisível imediato, do O que é o invisível? Tá, tudo bem. Porque quando a gente fala, como a gente já falou em muita coisa, o telespectador pode estar pensando em astral, em não sei o quê. Quando a gente fala invisível, a gente pode imaginar a quarta dimensão. Quarta dimensão ou quinta são os que transitam na parte que nos compete, que nós deveríamos... E não é astral. Astral é a quarta dimensão, nós deveríamos ser senhores da quarta, só que daí o astral, que as pessoas imaginam, é esse astral, assim, a primeira camada, né, que a gente falou. É como se fosse a casca da laranja, mas daí o astral não é a casca da laranja, o astral é a sala na qual a laranja está colocada. Entendi. Não é a casca. Tá. Por isso que, assim, é isso que eu te falei, é o Ata Dharma Meru, é até onde a vista alcança. Então as pessoas pensam que o astral é aquilo que, assim, ou é o meu corpo astral, ou é astral da Terra. Não, é o mundo, é um plano astral. Já abordamos dividido bem, em 49 né? subsets. Acho que nós abordamos em 3 programas sobre isso. A gente sempre toca nesse assunto. Sempre, mas vai abrindo um pouco mais, né? Tá, só queria situar isso aqui. Então eles viam, eles tinham contato com os devas, né, com os seres da natureza, essas coisas. Sim, elementares, assim. Os elementares. Então, então, culturalmente sempre se deu muita atenção a isso, né? Essa capacidade de ler os desígnios da natureza, os sinais da natureza. Quem então praticava essa arte eram os mantis, né? E a arte então era o mantique, técnica, né? Que era a arte de ver esses sinais, né? em um local onde a humanidade, de maneira geral, não conseguisse ver. Quem praticava essa arte eram os augures, donde o augúrio, né? Então o augure de augio é aumentar. Então, o Augustus que os Césares usavam, o César Augusto, né? Augusto é aquilo que é aprovado pelos augures, de onde vem o bom augúrio. Isso, né? Boa sorte. Então, os augures, então, eram aqueles que eram mantes, né? Ficavam, quando desejavam, em estado, né, de contemplação, dominavam o mante, que é técnica,
E aí eles formavam colégios de magos, isso no início Mas eles não comercializavam essa... Já vão chegar. Já vão chegar lá? Já vão chegar. Vamos lá. Já estamos no caminho. Estamos no assunto já. Então, eles dominavam essas técnicas, né? E era uma coisa de Estado. Então, havia os colégios e eram magos, assim, sacerdotes, né? Que praticavam isso. E eles eram chamados de álgures. Isso no início da República Romana, como herança do conhecimento grego. Eles serviam todo mundo, inclusive, né? Imperadores, reis, eram chamados por todo mundo, né? Então, os próprios Césares colocaram o Augustus, né, nos seus nomes, porque eles eram, então, abençoados pelos álgures, né? E os álgures que faziam os presságios, os augúrios. Isso. O augurium é o presságio, né? E aí existia o bom presságio e o mau presságio. E como que se definia o bom presságio e o mau presságio? E o que isso tem a ver com o templo, que é o objeto da nossa conversa hoje, né? Donde os vendilhões do templo, né? Isso que estou colocando é para mostrar a origem. Estamos fazendo a origem geral. Não, é a origem da palavra templo. Sim. Nós estamos caminhando para a origem da palavra templo. Então, os álgures que faziam os augúrios, os presságios, né? E augúrio é do auge ou do aumentado, eles se dividiam em duas escolas básicas, dois caminhos básicos. O primeiro dos álgures, primeira escola, é dos harúspices, com H, com A, harúspices. Os harúspices, então, eram os álgures que faziam os augúrios, as previsões, baseado nas entranhas, né, das vítimas cerimoniais. Nossa! Então, é como se jogar búzio com as entranhas dos outros. Não é? Você vê literalmente é isso, né? Abriu então, as entranhas. Sacrificou o animal. Vamos olhar lá agora. E aí ele vai examinar a entranha. E ali, através daquilo, ele vai visualizar alguma coisa lá e vai aí, passar. A partir daquilo, então, ele via o presságio, o augúrio bom ou mal, e traduzia para o imperador ou para quem fosse, para ver se eu podia plantar, podia fazer um negócio, podia fazer uma guerra. Incrível. Se esse número era adequado. Então, por isso que o César Augusto era aquele que ele era, sim, tinha um bom caminho dito pelos álgures, né? Por isso ele era o escolhido, do legere, né? Da eleição do escolhido, né? E então esse o primeiro colégio, né, dos álgures era dos harúspices. O segundo colégio, o segundo caminho para se fazer os álgures, né, os augúrios, era dos álpices. Um harúspices e outro auspices, donde auspícios, bons auspícios. E os álpices, aí eles faziam a leitura e faziam os presságios e os augúrios baseado no som e no movimento dos pássaros. Não matavam ninguém. E aí como é que os auspícios trabalhavam? Eles delimitavam uma parte no céu, né? Porque não dá para examinar todo o voo do pássaro. Então delimitavam uma parte no céu, assim. E aí analisavam o voo dos pássaros nesse espaço delimitado. Faziam um corte no espaço, né? E os sons também professados nesse espaço aqui. Esse corte no espaço, no céu, que daí vem do sânscrito, corte vem do sânscrito, né? Eles chamam de pie, proto-indo-europeu, mas é o sânscrito que por sua vez é um derivado do atlântico, né? Então vem do sânscrito tan ou tem esse corte. Então esse pedaço de corte no céu era chamado de templo. Então o templo é esse corte no céu onde os auspícios viam passar os pássaros e a partir do movimento deles faziam os augúrios.
Essa é a origem da palavra templo. Contemplar, né? Até a palavra contemplar, é olhar, né? Perceber. Contemplar é você se comportar como um álgore e olhar para todas as direções dentro do templo, sim, para ver os indícios, as mensagens e as falas da natureza. Isso é contemplar. Essa é a origem da palavra templo. Olha só, interessante. Depois aí, esse corte no céu que os auspícios faziam, ele passou para um corte na terra. Então se criou um local na mata, né, para se observar ali os pássaros e a própria natureza. Seria a origem do xamanismo ou não? Né? Pimba, já vem na hora. Né? Lógico, né? E o xamanismo está ligado com uma outra coisa que é o tulkuísmo tibetano. E o xamanismo hoje, a gente pode dizer que à medida que o tempo foi passando, ele é uma degradação do tulkuísmo tibetano, misturado com a questão da análise da natureza baseado em indícios. Né? Seria um conjunto entre o trabalho dos álgores e dos tulcos. Isso é o xamanismo. Então, hoje ninguém professa. Nada? Não. Não, tá. Quer dizer, não existe nada igual ao que era. Então, assim, foi desvirtuado o trabalho, digamos assim. É como se você tem uma fonte de som, né? O verbo, né? Fosfare, fato, som, né? Onde se fala nem por faz, nem por nefas. Faz é a lei divina, nefas é a negação da lei divina, onde o nefasto. Sim, olha só. Então, bacana, né? A etimologia hoje está boa. Então, eu tenho o som sendo gerado. Na medida que eu me afasto, eu consigo menos ouvir esse som e eu vou e faço umas misturas, né? Acabo trabalhando em função do meu próprio som, o som que eu acho que é. Isso é o que acontece. Tá. Entende? Bom. Ou seja, você está se afastando da fonte. Sim. É o que a gente faz geralmente, né? Por isso que tem a iniciação e os seres que vêm do governo oculto do mundo, ele vem restabelecer a fonte. Toda vez lá no que Dharma declina, a Dharma se levanta e manifesta para a preservação da lei, etc, etc. É isso que é feito. Sabe que eu tô... Pera aí, antes de você seguir, eu vou aproveitar o gancho aqui, né? Porque eu tô reeditando. A princípio não vai ser para o Brasil, vai ser para Portugal, lá para fora. O meu quinto livro, que é o Grande Sol Central, cujo subtítulo é A Reconexão do Homem com a Fonte da Criação. Que é exatamente o objetivo, vamos dizer, através de coisas que estão inseridas ali, é mostrar o caminho de volta para esse som que você acabou de dizer, né? Você tem a origem do som, você vai se afastando, então, na verdade, hoje todos nós, metaforicamente, analogicamente, sei lá o quê, estamos tentando voltar para esse som. E você sabe que o primeiro corpo do som é o fogo. A gente que usamos conversou outro dia sobre no programa passado, os não sei o que do fogo que a gente simbolismo do fogo, Bom, então aí esse templo tem Lo, Tan, Lo, corte no céu, né? Ele passa a ser usado na terra, e aí então aquele é um local sagrado, é um Fanum. Fanum é o local sagrado, um local abençoado, né? Onde o profano, olha só, ele está inspirado hoje, estou gostando de ver. Está fora do local profano, sagrado. Claro, fora Então, esse lugar era um templo na mata, né? Como é que se sagra um local? Com autoridade. Porque o negócio é muito mais amplo, porque você sabe que eu não posso chegar no mato ali, cortar um pedaço que seja 30 metros quadrados e bater um tambor e dizer aquilo lá tá. Eu estou mexendo com a mãe terra. Você tem que ter autoridade. Estou mexendo com a mãe terra. Você sabe que a palavra, elementais. A palavra clérigo, que é usada para as religiões, né? Religiões, Clérigo, na sua origem etimológica, ele era a transferência da fortuna, da riqueza, era a herança da riqueza. Então ele tem a ver com a gestão da riqueza herdada. Na Idade Média, a igreja pegou o termo clérigo para aplicar uma pessoa
que tem a autoridade herdada de tratar, não com riqueza, com a coisa divina. Então, Isso. Como é que se diz? Mas então Isso. na origem era tratar com riqueza, mercantilizado, né? Então, só para terminar aqui a questão Vamos botar o templo, consagrar, né? O local. Não, você tem que ter autoridade. Autoridade. Tá. Né? Autoridade espiritual para. Entende? Aí sim. Você tem que ser como você disse agora há pouco, o quê? Aquele que identifica, conversa com os elementais, com os devas, tudo, no mínimo. Como é que é o nome do ser? Que é esse que tem essa capacidade de... O Álgore? Não, o Álgore você usou começa com a letra M. Você falou agora há pouco. O Mantis? Isso. Sim, o Mantis, todo Álgore é um Mantis. Então tá. Então ele é um do... Mantis, ele é um que podia consagrar o local. O Mantis é o que domina o Mai no Mai. Né? Tá. E ele esse pode consagrar qualquer local. Ele vê... Ele sabe interpretar e conversar com a natureza. Isso, exatamente isso. Qual é o nível de autorização, de autoridade do Mantis? É a autorização do entorno mais baixo. Ok. Né? Tá. A autoridade, né, para consagrar, né, ela advém do estado de divindade, de consciência. Ok. A autoridade é dada pela consciência. Essa que é. Olha como a coisa se conduz, porque aí chega, vamos dizer, vamos usar nós estamos falando de xamanismo, essa coisa e tal, você já vai dar continuidade. Mas aí eu chego, vou lá num curso, eu vou num curso, faço um curso de 20 semana, fala. Que é importante. Vai. Do que a gente está conversando, respeitando a crença de cada um. Claro. Então, assim, cada um está no caminho, isso né, que a gente na exata sempre fez. Proporção que o caminho está para o cada um. A gente sempre fez isso, né? respeitamos. Então, acredite no que você acredita, professe o que você acredita, até que vai chegar um tempo em que a tua própria maturidade de alma cria a necessidade de uma nova crença, ou não. Mas por isso Pode que eu seguir, peguei então, xamanismo, isso, não sou xamanismo como qualquer outra coisa. Então eu leio nas redes sociais, ou recebo um e-mail, curso disso aqui um fim de semana. O grande algoritmo hoje da sociedade ocidental é o Google, né? O pessoal pensa que o Google é o oráculo, né? É o oráculo, e ele é mesmo, porque você consulta tudo lá. Aí eu chego lá, vou fazer uma roda xamânica. Gente, que nem o Jorge disse, não somos contra absolutamente nada. Cada um professa aquilo que quer. O que eu vou abordar agora é sobre uma outra questão. Aí eu fico lá 2 dias, eu fico um dia, fazemos fogueira, invocamos o nosso animal de poder, sabe? Faz seja lá o que for. Mas não é porque eu fiz um curso de fim de semana que eu virei xamã ou virei um mantis, né? Mantis. Então é isso que a gente tem que atentar, que muita gente tem feito. Isso é uma grande irresponsabilidade. Muita gente em muitos setores tem se transformado em vendilhão do templo, vamos dizer. Porque o templo, nós estamos situando, você já vai falar sobre o templo, né, que você chegou nele, mas o templo, no meu ponto de vista, é tudo isso aqui que a gente transita. Isso é um grande templo. O nosso planeta é um grande templo. Então nós temos que ter a conduta. Nossa alma é um templo, nossa pátria é um templo. Então não são o local é macro, não é micro. Então não pensa que você pode agir. Você se porta de um jeito numa igreja, vamos usar a igreja que todo mundo conhece. Porta numa igreja, se porta de uma forma, saiu da igreja, é o que a gente abordou aqui. Briga com o vizinho, xinga no trânsito e faz essa coisa. Então esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta... E você sabe que igreja do Eclésias grego... Eclesia. Era só o local onde se reunia para discutir política. Não tem nada a ver com igreja. Não, mas aí... Depois se vinculou o eclesia à autoridade, e aí se usou o termo para se aplicar a um lugar onde é professada uma crença. Não tem Tanto nada é que o site da igreja ortodoxa e tudo é eclesia.com, é isso aí, exatamente igreja. Então, vamos voltar lá. Vamos lá. Então aí se projetou aquele templo, Tanlo, né, do céu para a terra, e aí, então tudo que estava ali era sagrado. Sim. A árvore sagrada. Claro, os animais, a terra, tudo. E aí veja que há um resquício de conhecimento esotérico nesse fato,
Porque, então, quando se diz que tem uma árvore sagrada, é porque há um Buda do reino vegetal. Quando se diz que tem um animal sagrado, é porque realmente existe um Buda do reino animal. Mas um Buda é uma consciência. O que a gente vê hoje, que a gente pensa ser animal, vegetal e mineral, é o resíduo evolucional de um sistema todo, né? E nunca uma consciência ou um Buda de um reino tem a forma que a gente vê hoje. Então, quando a gente fala assim, esse animal é animal sagrado, não. O que ele pode vir mas cada um fala com o seu entendimento, né? Lógico. É isso. Bom, então aí pegamos o templo, né, e colocamos na floresta, e aquilo passou a ser, né, o lugar de observação onde se professava, né, o Mantiketechne, onde os mantis trabalhavam, onde os auspícios trabalhavam, não os arúspices, né? E ali então se fazia os auspícios, bons e maus auspícios, né? Com o tempo, então, se transformou aquele local daí no solo, se limpou, tiraram as árvores e já não se observava mais os pássaros, né? Claro. Mas se criaram deuses, né, imagens, então construíram um local naquele espaço vazio que era o templo. O templo, no caso, é o espaço, né? Isso. Se criou uma edificação para colocar dentro a imagem dos deuses. Isso, aqui, os totens, né? Todas aquelas os ícones. Deuses lares, tudo. pilates, as coisas Isso. assim. Aí, então, se criou um edifício para colocar. O edifício é o Edis, né? Edis, que foi criado. E aí, então, se passou a chamar o edifício de templo. E aí, hoje, então, se fala, o templo. Não, mas templo não tem nada a ver com isso. Essa é a origem do templo. Esse local sagrado, recortado, né? Esse é o Fanon. Então, o sagrado, o Fanon, o templo, ele não tem nada a ver com a edificação, não tem nada a ver com um prédio, não tem nada a ver com uma construção. E também não tem nada a ver com ninguém, né? Não. Ninguém precisa estar lá para... Não, nem era para ser um local, né? Tanto é que as tradições de início, elas não têm local físico, né? Daí depois, então, é que se criou o conceito de Fanon, é o templo, e o templo é que é sagrado, e que quem está fora do templo é o não sagrado, ou não consagrado, né? E ele é o profano, onde o Scatos Bebeloi, fora daqui os profanos que tinha no frontispício do templo de Delfos, né? E se esqueceu o conceito de sagrado, de Fanon. O templo verdadeiro, o templo real, né? Qual é o primeiro real templo? É o próprio ser humano. Por quê? Porque ali no ser humano está a divindade real, verdadeira, o fogo. Como a coisa flui, é incrível. Esse é o primeiro templo. E aí então o ser humano deveria aprender, né, a observar e a ouvir os sinais do seu próprio templo, porque dali emana a consciência, ali está a própria divindade. E qual é a forma que essa divindade toma em você mesmo? A tua própria forma. E como é que a divindade vai conversar, vai se manifestar no mundo físico? Através do verbo, através da palavra. Pode perguntar. Dizem, olha só, porque eu estava pensando nisso, aí você entrou na questão. Dizem que Jesus, ou Yoshua Ben Pandira, quando conversou com Pedro, né, disse para ele o seguinte, dizem que disse assim, a gente está vendo, eu não estava lá, eu não vi se está escrito ou não, só estou vendo, disse, Pedro, segue, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Exatamente. Então, você acabou, era a coisa que você acabou de dizer, aquilo que eu estava pensando aqui, que o próprio Yoshua Ben Pandira, o próprio Cristo disse que o templo era o Pedro, o templo era o Jorge, o templo era o Eustáquio, o templo era qualquer pessoa. É o verbo.
Acabou de. Então, quer dizer, essa passagem, É o verbo. verdadeira ou não, ela tem um sentido profundo, realmente, Lógico quando que sim, diz. ele é o verbo a função depois do templo físico nas escolas iniciáticas, né? O templo, ele não é um lugar de adoração. Ele não é um lugar de mística. O templo é como se fosse uma máquina, uma estrutura que tem por função, se eu uso um termo muito, reverberar. Ele Isso. pega o que ali é produzido, Isso. E expande e dá para a humanidade. Essa é a função do templo. Se eu faço um caixote, boto um montão de gente que vai ali enfeitada, bota sua melhor roupa e vai para ali. Louco que acabe aquele negócio. Ouvindo uma coisa que não tem sentido. isso aí. Proferido por alguém que não sabe o que está falando. Isso. Essa mistura que está ali, ela tende a ser expandida. Ainda bem que a arte da construção foi perdida. Porque se esses templos, onde hoje se professam as crenças de cada um, independente de quais sejam as crenças, se eles fossem construídos como máquinas e com o conhecimento esotérico de direito, aí o malefício seria pior. Ou seja, esses locais, na verdade, não estão consagrados. Falta autoridade. Falta autoridade, exatamente. Falta autoridade. Na grande maioria, falta, em sua quase totalidade, falta autoridade. Falta autoridade. Bom, então o primeiro templo é o próprio ser humano, né? O que é a expressão vendilhão do templo, né? É mercantilizar o conhecimento. Exato. Né? Mercantilizar o Ou conhecimento. mercantilizar aquilo que de sagrado em você possa existir. E aí então o primeiro erro, a primeira ação de vendilhão de templo, a primeira ação de profano, né, que a pessoa vai executar, não é nem com relação a uma igreja, alguma coisa que vai fazer externamente, é com relação a si mesmo. A gente conversou de início. Pensa uma coisa, faz outra. Vamos supor que tua alma, né, é o templo, onde em um ponto central há a comunicação com a divindade. E como é? Porque assim, a alma está em contato com a mente abstrata, que está em contato com o Buda Timã, é a própria divindade manifesta, aguardando pacientemente com a mão levantada a hora de falar com o ser humano, e ele loucamente ouvindo só o que está acontecendo aqui embaixo. Esse é o meu templo. E aí eu faço o quê? A divindade está ali, né, à espera, a tudo observando. A minha própria divindade, eu, né, o meu eu superior. E aí nesse meu templo, que é a minha alma, né, eu fico fazendo o quê? Jogando ali para dentro tudo o quê? Tudo o que eu odeio, tudo o que eu desprezo, tudo que, sabe, todos os amores, horrores. É bem isso mesmo. Esse é o primeiro e grande ato de profanação, e o maior ato de profanação que possa existir com relação à divindade, é porque a máxima divindade assentada em cada ser humano convive diariamente e se afoga diariamente em todas as mazelas e dores e horrores que cada um cria na sua vida e joga para dentro da sua alma. E na verdade deixa de ser um templo para ser um porão de entulho. Esse é o primeiro e grande, né, e mais sério crime de lesa divindade. Porque o que alimenta o templo, o que vivifica o templo é a divindade. Então aquilo que é jogado dentro do templo se mantém vivo às custas da divindade. Aí a divindade senta, contempla e humanamente chora. Esperando o quê? Que a humanidade adquira consciência, que aquele ser humano adquira consciência, que aquele templo seja honrado, que aquele templo seja consagrado, que aquilo seja um fano, não um profano. Eu estava indo outro dia no supermercado. Não gosto de sair de casa, não gosto de andar. Mas estava indo no supermercado, e aí estava indo no estacionamento e estava indo um carro grande, novo, assim, branco, com 4 pessoas dentro do carro,
E assim, empatando a roda, né? Assim, tal, se amarrando no estacionamento e tal, trancando tudo, eu não tenho pressa, né? Aí fiquei esperando, daí os caras estacionaram mais pra lá, tinha uma vaga, eu estacionei mais aqui assim. Aí tava procurando ali a lista do que eu tinha que comprar. Daí os caras passaram as pessoas que estavam naquele carro na minha frente, né? E eu fui, eles foram andando e eu fui andando atrás. E as 4 pessoas eram quatro adultos, homens, né? Barbados, marmanjos, calcula-se entre 26, 28, 30 anos cada um, vestido como moleques, né? Aquela adultos, boné para trás, bermuda aparecendo, né? Essas coisas assim. Cada um anda como quer, não tem problema nenhum quanto a isso. E aí um deles falou uma coisa assim, aí eles conversando, né? Eu atrás tentando passar, né? Aí um deles falou assim: ô, mó louco, meu, pô, super legal. Vocês já fizeram uma coisa, vou contar pra vocês. Conta. Vocês já botaram uma minhoca no álcool? Vocês já viram como ela se contorce? Meu, cara, ela se contorce assim, ó. Aí ele fazendo os movimentos, né, da minhoca se contorcendo no álcool. Não, aí sabe o que eu fiz? Eu parei, né? Aí eu fiquei assim tão chocado de falar, dá vontade de chorar. Eu fiquei tão chocado porque assim, que a humanidade, grego, assim, sem consciência. Não, assim, as vaquejadas que a gente tem visto aí, vaquejadas, não, arrancar o rabo do boi não, ali na brincadeira. Não, mas assim, que humanidade é essa? Por qual humanidade a gente está lutando? Aí é que está a questão. Entende? Assim, em que ponto da evolução nós estamos, em que daí um ser humano se comprar, sente prazer em torturar uma minhoca e reparte. Não, mas eu achei chocante, porque eu não tenho muito contato, né? Eu achei chocante porque assim, e aí os outros riram loucamente dos gestos dele enquanto a minhoca é torturada, né? Aí eu voltei pro carro e esperei um pouco para eu daí ter condições de fazer compra, sabe? Isso é profanação. Mas isso sabe, isso assim e aí assim porque daí então ainda há seres humanos minerais, há seres humanos vegetais, há seres humanos animais, né? Há seres humanos e em busca de um estado onde todos nós sejamos seres humanos angelicais, devas, só que todo mundo convive e a gente tem que estar preparado, e eu me considero daí despreparado, né, para isso, porque foi assim absolutamente destruidor, absolutamente chocante. Eu tive 2 experiências destruidoras assim nos últimos meses, né? A primeira foi isso de contemplar um torturador de minhoca, né? E a outra experiência destruidora foi ter participado de uma eleição, né? Não pelos resultados, porque foi um aprendizado gigante e positivo por conta das pessoas que a gente trabalhou em conjunto, mas também eu conheci gente que, nossa, assim, foi a maior concentração de gente ruim por segundo, você me avisou, por segundo quadrado que eu já vi na minha vida. Mas só que é o seguinte, não tinha outra maneira de aprender a não ser entrando. Claro. Entrando para experienciar. Um negócio assim, chocante. Assim, sabe? Depois que terminou, fiquei uns dias em casa pensando, para tentar digerir aquelas coisas que eu tinha contemplado, para transformar isso num aprendizado, mas teve que ser em etapas, porque é muito chocante, muito chocante. Mas ao mesmo tempo, né, eu vejo que hoje é essa humanidade que nos compete ajudar. Assim, é por isso que a iniciação existe. É por isso que a lei tem que ser restabelecida. Tem que ser restabelecida para quê? Para que todos se transformem em seres humanos, mesmo os não humanos. Para que todos se transformem em fano, mesmo os profanos. Que o profano é aquele que não é consagrado, ou não consagrado, ou que está em desgraça, né? Não está em graça. Todos esses vão ter que ser humanos. É para isso que a gente trabalha. Então, o vendilhão do templo é aquele que mercantiliza a divindade,
o espaço da divindade e a própria divindade. Então, na maior parte das vezes, o próprio ser humano... Qual é o preço a pagar disso? Qual é o custo disso? Qual é o custo da mercantilização do templo, da divindade? Os que... Olha só. Os que fazem isso, quando você faz para você mesmo, aí então você tem o karma como elemento de equilíbrio. Teu, só. O problema é seu. Quando você faz para o teu entorno, né, você vai ter que interagir com o entorno. Quando você faz em escala, por assim, a nossa pátria é um templo, é um fano, é solo sagrado. Toda pátria é um solo sagrado para aquele que ali nasceu. O Brasil especialmente porque aqui a divindade antropomorfizada caminha, né? Para aqueles que mercantilizam nossa pátria, para os ladrões, traidores, para os apátridas, esses aplica-se, descerão em corpo vivos ao inferno. Problema de cada um. Para aqueles que se utilizam do conceito de religião para se colocarem como interfaces entre o homem e a divindade, explorando a crendice, explorando a pureza ou a infantilidade dos seres humanos torturadores de minhocas ou dos seres humanos bem intencionados, o peso é o mesmo, é o Manuel Tessel Fares, pesado, medido e contado. E ninguém reparte o peso que a cada um cabe. E é pesado. Entende? A gente às vezes pensa assim, mas o cara fez e aconteceu e prejudica a si, ou a família, ou a nação, ou o mundo, e vai e mata, e não sei o que e tal, e não acontece nada. Isso, muita gente fala isso. E a gente já presenciou mas isso muitas vezes. Mas só que assim, é que a lei, ela não vai agir em 1 ano ou 2 para nos dar o doce gosto da vingança. Não é assim que funciona. Então assim, aquele cara errou, roubou, traiu, vendeu, prejudicou o país, não sei o que e tal, e aí então eu espero que daí ele se dê mal, a família se dê mal, não sei o que e tal. Ainda bem que não acontece assim, porque daí o meu prazer em ver aquele ser punido segundo o meu entendimento não vai ser alimentado, me faria fazer parte claro, daquilo, porque o prazer em ver a vingança sendo levada a efeito desperta em mim um gosto pelo prazer, e eu vou querer outras vinganças e vou procurar outras vinganças. Touradas, vaquejadas da vida em uma série, lutas de MMC, sei lá o que. Na falta, eu jogo a minhoca no álcool. Porque assim, são seres embrutecidos, não é? Seres embrutecidos, quase inumanos, quase não humanos, em formato humano, com consciência praticamente zero. Os que se aproveitam dessas pessoas, né, a eles no tempo devido. Então a lei, grego, ela é justa, dura lex sed lex. Isso. E ela vem com todo o rigor, não para se vingar, porque a lei não conhece vingança, né? A lei vem para buscar o equilíbrio. Só que quanto mais profundo o buraco que a pessoa tenha cavado, mais complexo é a busca pelo equilíbrio. E vai ter que ser tapado esse buraco, grão de areia por grão de areia, pela própria pessoa. Não tem outra saída. Havia um tempo em que daí então a gente já conversou da Atlântida para o Império de Ram, onde se criou o sistema de castas, onde então existia o sacerdote, o guerreiro, o comerciante e o trabalhador. Não no conceito como a gente tem hoje, mas o trabalhador que é aquele que trabalha a terra, é o que produz a arte. O comerciante é aquele que faz o fluxo de conhecimento, o fluxo de bens, né? O guerreiro é aquele que controla e observa a aplicação da ética, que protege a nação. O sacerdote é aquele que professa e compartilha e é o guarda do conhecimento. Todos podem ter acesso a tudo. Houve um tempo em que, degradando-se esse estado natural de coisas, né, o sacerdote
achou que podia mercantilizar. O guerreiro achou que podia mercantilizar, né? O mercante, o mercador, achou que podia guerrear. O mercante, o mercador, achou que podia e desejava ter o poder que o sacerdote tinha. Se criou uma mistura, uma amálgama, onde hoje não se tem distinção nenhuma, Nada. Não de função, né? Não da função, mas não se tem distinção da tônica da alma de cada um. E a tônica da alma de cada um é aquela que, quando posta em equilíbrio, me dá como retorno felicidade, felfem, feto segundo, fecundo, alegria, alacritatis, né? E me dá paz. A paz é o resultado final da evolução, porque a paz é a consciência, é a contemplação do fogo, do início das coisas, do verbo. Como a gente tem essa mistura, né, se cria uma inversão de valores, onde a sociedade age como vendilhã do templo, onde todos os valores de ética, né, de moral, bons costumes, fraternidade, amor universal, tudo isso é colocado em um segundo plano. Por quê? Porque eu preciso ter, eu preciso parecer, eu preciso consumir, Sim. eu preciso me sobrepor, eu preciso dominar, eu preciso matar, né? A morte, ela se transformou em lazer, o medo se transformou em lazer, a erotização, o sexo se transformou em lazer. Então, é como se todo o universo tivesse sido resumido, né, a esse astral lamacento, onde existe o que de pior de resíduo a humanidade inconsciente dos torturadores de minhoca gerou. E aí que todo mundo transita achando que ali é o céu. Por isso, assim, tem aquela frase muito comum: ah, esse negócio aqui é o mais alto astral. Ótimo, sensacional. Só que daí, quando você vai buscar alguma coisa e você acha que daí o alto astral é o que você deseja ter de felicidade, já está errado, sem considerar ainda que o mais alto astral que a humanidade contempla hoje é o astral mais denso das emoções. Dentro de 49 divisões do astral, não chega à 49ª de cima para baixo, a mais densa. Isso é vendilhão do templo, isso é mercantilizar um conhecimento que não me pertence, né? Baseado na fé do outro, e o outro inconsciente tentando buscar um caminho, ao invés de ouvir e de ver a própria natureza divina, ele ouve e vê aquele que fala dizendo que ele representa a divindade. Aí, ao invés dele se prostrar e contemplar sua própria divindade, ele se joga de joelhos para aquele humano inconsciente que diz que representa a divindade, que nada dá e tudo pede. E aí a humanidade, congestionada astralmente, entra em um estado de negação e um estado de inércia. E em um estado de inércia não flui vida. Os valores se alteram. E aí o grande templo, que é a própria vida, o grande templo, que é o próprio planeta, o grande templo, que é o próprio ser humano como um todo, né, ele em si é mercantilizado. Quem são os vendilhões de templo? Hoje todos nós, em maior ou menor escala. Com certeza. Em maior ou menor escala, isso mesmo. Todos nós. Aí quando a divindade vem tentar restabelecer a lei, como Krishna disse para Arjuna, toda vez, ó, lá no que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei, para a contemplação dos bons, punição dos maus, etc, etc, etc. Só que chega um ponto em que ou é colocado em prática o faze por ti que eu te ajudarei, dito pelo Joshua, né? Ou alguém vai vir fazer. E a gente conversou outro dia. Ou nós salvamos a Atlântida dessa vez, ou só nos resta afundar com ela. Mas a gente tem tempo, tem mais 984 anos. Não, é que assim, isso é um aspecto. Agora, o outro aspecto, né, é que todo o trabalho que vem sendo feito para colocar a humanidade em ordem, ele teve êxito. O que acontece é que aí a transformação dos profanos em fano, né, e a transformação desse processo de mercantilização em um processo de fraternidade, né,
seria como se fosse uma democracia universal, sim, onde a todos é permitido chegar a uma consciência átmica, esse processo já está em curso, sim, avassaladoramente. Assim, é irreversível. O que acontece é que temos que ter paciência para que aconteça com todos. Isso aí, para isso aqui o espaço ainda faltam 984 anos, mas o que são 984 anos? Nada. Que a turma pode... Nada, foi o que você disse. Nada. E aqui a gente só fala em milhão, milhares, mas bilhões. Assim. Então você não pode, assim. 984 realmente a coisa é próxima, não tem não, tanto... é assim, é que... A gente tem o conceito de vida. É que você veja assim, o conhecimento, ele daria a todos, ele dá a todos uma visão clara do mundo verdadeiro. Mas só que ele tem que ser devolvido aos poucos para que ele não mate o paciente. Sim. Né? É como... E ele vai se acostumando também e o antídoto. Né? O veneno em pequenas doses é um antídoto. Perfeito. Né? E aí então o conhecimento ele já foi dado integralmente quando as pessoas ainda... Vamos supor que eu pegue um torturador de minhoca, ensine para ele, né, ou conte para ele aquilo que a gente estava conversando agora ali pouquinho. Aí o que ele vai fazer? Ao invés de ele fazer uma minhoca sofrer, ele vai em um local, num final de semana, onde está reunido um monte de gente de uma religião qualquer, e vai desconstruir aquela religião pelo prazer de ver aquelas pessoas destruídas ou chorarem porque a crença delas, elas vão ver que não existe. Você chegou nessa sua vida, você chegou a assistir um filme chamado Energia Pura? Acho que não. Um moço que vivia no porão de casa, ele era careca, tudo isso aqui, só que ele tinha poderes, ele tinha consciência plena. E só para contar o que você está falando, então ele era puro amor, né? Não tinha nada. E em certa ocasião ele vê um caçador acertar um veado e o bicho está agonizando lá. Era um policial que caçava. Aí ele chegou no policial, que ele era todo esquisito assim, o filme está disponível, se você puder, você vai me agradecer, é um filme antigo, Energia Pura, linda, de chorar o filme, chorar. Ele chega, toca no animal e pega na mão do caçador. E putz, eu arrepio. Passa para ele a dor. Meu Deus do céu, você precisa ver. Olha, meus pelos estão de pé aqui. Sabe, então é exatamente isso que você está dizendo. Quando você tiver essa consciência, ele passou, como o caçador não tinha consciência disso, né? Ele passou artificialmente essa consciência para ver o que... Porque mas muitas vezes a gente faz coisas que a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. Você sabe que esse processo de passagem, ele Nossa existe, Senhora. né? Ou pode ser através do tucuísmo, que a gente conversou, ou para assim, o mestre, se ele desejar, quando ele acha que terminou o trabalho dele e o corpo dele vai ser levado para ser restaurado, ele pode passar a consciência dele integralmente para o discípulo. Por isso tem aquela questão, e alguns filmes também eles pegam, e aí vai o mestre toca na fronte do discípulo. Sim. Então isso você consegue passar e pegar e passar parte do corpo causal. Então, isso que nós estamos falando, tudo isso aí que você falou do animal, aquela hora que você estava falando, eu estava vendo, porque eu já assisti muitos filmes sobre xamanismo, que o animal se transforma em ser humano e vice-versa. Então, quer dizer, o diretor, o criador do filme, de uma certa forma ou outra, ou não, ele tem acesso em alguns momentos, em algum espasmo, que ele só pode reproduzir alguma coisa que ele vê em algum lugar. Sim. Você concorda comigo ou não? Sim. Então, o que eu quero dizer com isso? A lei, o espaço, o cosmos, ele nos fornece todas essas informações. A arte é uma forma de iniciação. Tanto é que tem uma ordem que você conhece, né, que o lema dela é a realização através da arte e da cultura, né? O que acontece é que daí hoje a arte, ela foi elevada a um nível de quase divindade ao lado da ciência, né? E porque o lazer, ele é o ópio diário da população, só que passou a ser uma arte, na maior parte das vezes, destruidora, como a gente conversou agora um pouquinho, onde a morte é banalizada. Você vai em um filme, né, e você assiste daí um matar o outro, e atira, e esfaqueia, não sei o que e tal, as mais variadas formas possíveis de morte, e aquilo você acha como natural e aquilo é lazer. Ou então um filme de terror, né? Nossa! Todo filme de terror, ele tem por coadjuvante o escuro. Isso. Né? Por quê? Porque não tem nada mais aterrorizante que o escuro para aquela pessoa
que tem medo de si mesma, porque daí ela vai imaginar naquela parte escura uma coisa tão aterrorizante, né, que é inimaginável para o próprio diretor do filme. Por quê? Porque é aterrorizante para ela. Como o diretor não consegue criar um monstro para cada pessoa, claro, ele deixa uma parte escura, porque daí cada pessoa coloca seu monstro. Isso, e a pessoa sai do filme com o monstro em si revitalizado e vai para casa e fica com medo de dormir no escuro. Isso é profano, isso é profanar a divindade, é criar o medo, é alimentar o medo, é pagar pelo medo, transformar o medo em lazer, banalizar a morte, né? E além de transformar a morte em lazer e banalizá-la, você passa a não dar valor nenhum à vida do teu semelhante. Isso é ser um vendilhão de templo, isso é ser um profanador. Como aquele que vai e se aposta de alguma coisa e vai e mercantiliza, ou como você falou, eu assisti um vídeo de 2 horas sobre como fazer para invocar um elemental, daí eu vou amanhã e abro uma clínica de invocação de elementais e eu sou um adorador da pedra xadrez, né, e cobro para o pessoal vir. Claro! Então isso assim, é lógico que daí cada um tem que realizar o melhor possível em si, mas tem que daí procurar usar a ética, né, de discípulo, para que você não professe aquilo que você não domina, para que você não faça aquilo que possa prejudicar o teu semelhante, para que você não cobre por aquilo que fraternalmente um dia te foi dado, que é o que a gente faz aqui. Fraternalmente compartilhamos aquilo que fraternalmente um dia alguém compartilhou conosco. E de uma maneira assim, muito cautelosa, para não prejudicar ninguém, para que cada um consiga construir e vitalizar o seu próprio templo, fazendo com que ali exista só o quê? Só um sol. No momento em que existir um sol em cada um, aí não há mais vendilhão de templo, não há mais templo, não há mais profano. Todo o ser humano se fez um fano sagrado, toda a família dele se faz um fano, a pátria dele é um fano, o solo onde ele pisa é um fano, é um local sagrado, e aí então a divindade triunfou e a lei se fez e acabou o negócio todo. O uno todo e o todo no um. Acabou, isso aí. Bom, não podíamos terminar melhor. Estamos... Sim. Um bom tempo, hein? Hoje 1h20, hein? Mas estão sendo presenteados a turma do Vida Inteligente. É bom que agora a gente consegue conversar um pouquinho mais. Conversar um pouquinho mais. Então é isso aí. Jorge, muito obrigado. Eu acho que, acho que o conteúdo foi excelente, pela abrangência. É interessantíssimo esse processo todo, né? Eu acho engraçado, mas tem que achar engraçado, como ele diz. Quando ele falava assim, eu acho engraçado, eu falo, o que ele acha graça? A gente não faz piadinha lá, pô? Uma vez eu fui fazer um exame de um negócio no cérebro lá, e aí começou a piscar umas luzes e tal, e eu comecei a sorrir, né? Daí a moça enfermeira falou assim, que quando estão fazendo esse exame só quem ri é criança. Assim, então sou eu. Ótimo. Esse cara sou eu. Eu tenho uma sobrinha chamada Maria Eduarda, muito, muito querida. Ela tem 18 anos, acho. 18 anos. E ela fala assim, você é a única criança em corpo de adulto que eu conheço. Eu disse, ela, muito obrigado. Então leva ela para conhecer aqui. Nós temos que desenvolver e viver em um estado de pureza. Sim. Por isso que o Joshua disse Vinde a minhas criancinhas. E não é a criança... Isso, pequenininho assim. É aquele ser humano pureza, em que haja... E não estou dizendo com relação à pessoa. Claro, estamos falando... Estou dizendo para nós todos. Nós temos que criar um estado de pureza tal, onde o cérebro se transmude ao lado do coração, como diz o professor Henrique de Souza, onde então o timo tem a sua radiosidade e onde então todos nós sejamos crianças conscientes, com a capacidade de fazer com que o mundo divino e o mundo humano se misturem em uma coisa só, Sim. que é o mundo que nos pertence. Essa é a razão de existir. Quem sabe a gente se encontra lá mais para frente, né? Algum dia aí. Não, já nos encontramos, estamos nos encontrando e vamos nos encontrar de aí. certeza. Não existe lá. Estou falando todos nós, hein? Todos nós aqui, ó. Isso aí, porque é para isso que a gente trabalha, nós todos, né? Nós não temos consciência do Uno. Então, Jorge, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, é sempre muito bom vir aqui. Então, isso aí.
Para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, um fraterno abraço. Os mais malfadados a não dar certo. Não se mercantiliza aquilo que você tenha recebido fraternalmente. Os vendilhões do templo, que é o nosso tema de hoje. Sim, eu sei. Então, finalizando, o que eu fiz? Peguei aquelas apostilas e está acordado enquanto você entra na escola filosófica, você tem que devolver aquilo para a fonte. Então, eu mandei as apostilas de volta para a sede. Um amigo recentemente recebeu um legado assim, recebeu um baú cheio de monografias da Rosa Cruz de um amigo dele, que tinha até deixado escrito: isso aqui passa para o meu amigo. Assim que ele abriu e viu que era, e ele não é Rosa Cruz, não é coisa nenhuma, não segue filosofia nenhuma, ele viu que era uma coisa, o que ele fez? Olha o bom senso como é, quando o bom senso falou: vou procurar a representação aqui em Florianópolis, e tem a representação Rosa Cruz aqui, pegou aquilo lá e devolveu para Rosa Cruz. Isso é bacana, isso é nobre. Isso é ética. Isso significa que ele está preparado. Perfeito. Olha só, né? Então isso é bacana. Isso aqui. E aí tem dúvida, assim, não tenho como devolver. Queima. Ele podia estar lá, pegar, opa, eu vou pegar aqui, eu vou olhar aquilo. É ilícito. É aquela coisa de o Amanás, o sem-mente, ele assalta o templo e aí sai com a traquinalha e acha que ele é o sacerdote. É isso. Não é? É só um ladrão. Isso. Eu já tive oportunidade de pegar aquelas coisas proibidas dentro de alguma sociedade. Não vou nem declinar qual é, não importa. Livros gigantescos com conhecimentos lá dentro, que é brincadeira, parece aquelas coisas de filme do Harry Potter, sabe? Essas coisas. Então você vê aquilo. Então realmente essas coisas... Eu achei maravilhoso eu poder olhar aquilo, ver aquelas explicações que não estão em lugar nenhum, só lá dentro mesmo, que só transita lá dentro entre as pessoas que estão se iniciando, digamos assim. Mas realmente isso, como você disse no começo aqui, uma parte da conversa, realmente não pode cair em domínio público. Porque precisa ter uma preparação realmente, né, para a dosagem do remédio, a prescrição, a anamnese que o médico faz antes para ver se você pode tomar aquilo, o que serve para mim não serve para o outro. E você está mexendo com coisas, puxa, não sei como é que posso dizer, coisas seríssimas, né? O conhecimento, todo mundo quer tê-lo, quer adquiri-lo, mas ele tem um roteiro, ele tem como é que se diz? Me ajuda aí, Jorge. Uma sequência, uma etapa. Exato, uma etapa, degrau por degrau. Claro. Não adianta você tentar pular, porque você vai cair, ou você vai bater o joelho, você vai quebrar o pé. É que a alma, ela tem que estar amadurecida para sobreviver ao conhecimento. Boa. E o sobreviver não é só morrer. O sobreviver é o mau uso, ou uso ignorante do conhecimento, que causa mais mal do que a própria morte. Morrer é simples, né? Agora, o que você faz enquanto vivo sobrevive à morte. Quando a pessoa morre, a pessoa não vai embora. Quando a pessoa morre, quem vai embora é o corpo físico e o vital, talvez, não é? O resto permanece exatamente onde está e vai ter que dar conta do que ali está criado. Então, o conhecimento, ele pode ser alguma coisa completamente benfazeja, assim, uma coisa assim que traga a iluminação, a compreensão, e pode ser uma coisa destruidora. Não tenha dúvida, eu não tenho dúvida disso. Ou a forma como você vai usar, porque eu domine alguma coisa do Mantrika Shakti, ou em grego do Mantiketekne, que é o controle do verbo, né? E aí eu saiba como criar poder através de um conjunto de palavras para dominar ou influenciar nas pessoas de maneira geral, né? E eu use isso como um instrumento de dominação de Estado.
o resultado disso, e tem a ver com a questão daí dos vendilhões do templo, e uma coisa que se diz como tendo sido proferida pelo Joshua Ben Pandira, que esses descerão vivos ao inferno. É tudo metafórico, né? Mas não, aí nesse Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que há 11 anos está aqui comigo fazendo essa parceria, né? E que muito me gratifica por eu ter entrado num tipo novo de informação. E eu digo isso com segurança porque nos meus 65 anos eu percorri muitos caminhos. Então eu tenho condição de poder avaliar esses caminhos que eu andei, né? Então, é muito importante, muito interessante, então, você conhecer coisa nova, estar aberto para conhecer coisa nova. Essa que eu acho que é a necessidade de cada pessoa. Se permitir ao novo sempre. Você gosta de uma filosofia? Ótimo, você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade de escolha, você faz o que você bem quiser. Mas você jamais pode se negar a olhar o resto que circunda a sua estrada, o seu caminho. Eu fiz até um programa solo, por ocasião do Vida Inteligente Interativo, que eu falava exatamente sobre isso, para a gente perceber não só o caminho que nós estamos seguindo, mas para perceber o lado esquerdo, o lado direito, em cima, o chão, você olhar tudo que você está percorrendo. Então você se permitir ao novo, né? E esse tipo de informação que eu tenho escutado, recebido ao longo desses 11 anos, é por demais interessante. E antes de começar o programa com esse menino aqui hoje, nós estávamos aqui conversando, nossa senhora, é uma pena que eu não posso passar para vocês, mas puxa vida. Quer dizer, são coisas fabulosas, que as pessoas também, é muito bom pelo tema que se apresentou hoje, né? Nós vamos falar já, mas antes eu vou deixar ele dar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para depois a gente entrar na questão. Então tem muitas coisas que nós, ou melhor, né? A gente não sabe quase que nada, né? O mundo é muito aberto, tem muita coisa para ser descoberta. Esse que é o grande tchan da vida, né? Se não tivesse obstáculo, se não tivesse as adversidades, não teria os ensinamentos, não teriam as experiências para a gente passar, né? Se a pessoa, um jogo de basquete onde não tem adversário, uma corrida de carros onde não tem um carro só, então tudo é bastante sadio, essa disputa, para você conhecer, para você superar, para você aprender, para você trocar experiência, isso é muito gratificante. Então, tudo bom, Jorge? Tudo ótimo. Tudo bom? Então, deixa eu marcar o horário aqui, porque hoje nós vamos longe de novo. E aí? Tudo tranquilo, tudo 100%. Mas é isso mesmo, né? A gente a gente não pode ser muito, como é que se diz? Não podemos colocar uma viseira na nossa vida, né? E essa questão que você falou da oposição e da percepção do entorno é a própria razão da existência. Eu acho que sim. Porque cosmicamente a coisa toda ela é um jogo, uma busca de equilíbrio entre uma força centrífuga e uma força centrípeta. Isso. Né? A própria oposição e o busca de equilíbrio entre elas é que permite a manutenção do conceito de existência de matérias, assim, isso se manifesta no universo, no planeta e no próprio ser humano. Tudo em formato ternário, né? E, por exemplo, você pega o ser humano, então você tem o sistema linfático, o sistema circulatório, o sistema nervoso. Todos eles têm o solve e coagula, tem o vai e vem, tem o fluxo e o refluxo, porque se não fosse assim, não teria como ter contato entre os planos, não teria como a coisa acontecer. E o exercício da vontade, que daí esse é o grande diferencial que compete ao ser humano por ele estar ligado do invisível ao visível.
Então a vontade é o elemento que permite a busca do equilíbrio, transformando daí o visível e o invisível, transformando a matéria e o próprio espírito, transformando o quê? Vida energia em vida consciência. Se não fosse assim, a própria existência universal não teria razão, porque não se teria tudo fosse nenhum. pronto e acabado, se o universo fosse perfeito na sua integralidade, ele em si não existiria, né? Porque é exatamente essa imperfeição dentro da perfeição é que faz com que a existência seja necessária. O que a gente tem que fazer é saber transitar entre as imperfeições da vida, transitar entre essas duas correntes de vida que se chama bem e mal, né? Para que daí então, na busca da sublimação, na busca da compreensão, a gente se situe e veja a razão de existir. Bacana, já foi um grande começo, olha, é bem isso. E hoje, é interessante, até comentei com o Jorge, segunda-feira, eu falei, agora eu vou tentar intuir. A intuição, a gente não, eu vou sentar aqui e vou intuir, não é assim esse negócio, não é que nem, não se faz isso a hora que você quer. A intuição, ela vem na hora que precisa se aparecer. Então eu pensei, na segunda-feira, eu falei, que tema que eu vou tratar com o Jorge? Mas nem mal terminei de pensar, e imediatamente, eu até comentei com você, né? Eu nunca vi isso aí, acho que em 11 anos foi a mais rápida. Apareceu na minha cabeça assim, os vendilhões do templo. Falei, nossa, até me surpreendi. Falei, mas isso é coisa religiosa. A mente concreta, né? Essa mente concreta sempre tem lá, é enxerida, né? Como é que eu vou abordar esse tema com o Jorge aqui e tal? Aí tá bom, mas como veio muito forte, muito claro, eu falei, pô, deixa eu começar a pesquisar. Aí eu pesquisei, comecei a cair em questão de religiões, tudo, até que eu comecei, aí sim, eu captei o sentido do que a lei, do que, sei lá, quem quer que a gente comente isso aqui. Não sei quem comanda isso aqui, na verdade eu não faço a mínima ideia, né? De quem é que manda notícia. Você fica rindo, né? Você fica rindo porque você sabe, eu não faço ideia nenhuma. Eu só acho engraçado, né? Como você disse que a gente se diverte aqui. É engraçado mesmo como as coisas vêm. Então, aí eu percebi o verdadeiro sentido da questão dos vendilhões do templo, que é uma situação que o Jorge já vai falar e que perdura até hoje. Acho que ela vem através dos milênios aqui, né? Não só nesse simbolismo do que aconteceu lá nessa ocasião, né? Que o Jesus, o Yoshoben Pandira, sei lá quem era, quem foi, entrou no templo ali onde era um lugar de meditação, onde era um lugar de contemplação, e lá ele encontrou gente vendendo bode, vendendo cabra, trocando moeda, ou seja, comercializando, aí é que está o fio da meada, comercializando o divino. Não sei se eu poderia dizer isso aqui, né? Então aí eu comentei com o Jorge, quando eu lhe disse o tema, ele ficou alguns segundos em silêncio. Falei, ferrou, ferrou, né? Porque eu não sei, já teve alguns temas que eu intuí e o moço aqui disse que não podia falar a respeito. Né? Então, eu respeito, tudo bem. Agora, por que apareceu, já não é mais problema meu, né? Sim. Apareceu, já passo para ele. Você convidou, o problema em falar não é meu. Claro, exatamente. Então tá. E eu respeito, você sempre me explicou depois por que não podia abordar. Já falou muitas coisas aqui ao vivo, que a gente só pode ir até um certo limite por enquanto, né? Essas coisas todas. E uma coisa que eu gosto em você, não gosto de muita coisa em você sabe. Eu sei. Mas uma coisa que eu gosto de você é a sua ética. Isso é bacana e eu faço questão de dizer para quem quer que seja. Porque todo mundo pensa, por eu estar com você aqui, ou por a gente fazer esse programa, por a gente ter essa amizade de 11 anos, você me confidencia tudo de dentro da SBE, você passa para mim as cartas revelação, você me mostra essas coisas, conversa fiada. Não tenho privilégio nenhum do seu Jorge Antônio Ouro. Então, isso que eu disse, digo aqui ao vivo agora, ele é muito ético, assim como todas as pessoas que eu conheci na SBE. É a ética do discípulo, né? Não sei, mas isso não quer dizer nada. Existe uma lei, as leis estão aí. Por que tem delegacia? Por que tem polícia? Porque a turma fere as leis. Somente
dando um ou outro elemento para que daí a própria pessoa passe por um processo alquímico, se transforme, amadureça, até que daí aquele conhecimento que você está tendo acesso, para ela seja o alimento necessário. Aí então ela vai ter acesso. No momento em que daí ela tem acesso ao conhecimento que você já está tendo, nela o resultado é completamente diferente. É como o catalisador. O catalisador, ele nunca vai agir igual num conjunto de elementos. Sim. Sempre há uma diferença. O ser humano é exatamente assim. O conhecimento é um catalisador. O como vai agir em cada um, só o próprio ser humano que sabe. Essa é a razão básica de se manter a premissa primeira da ética do discípulo, que é manter o segredo. Até porque quando você vai ter acesso ao conhecimento, você faz um juramento. Prometo não fazer mau uso do que me for revelado. Tem que colocar em prática. Tem que cumprir. A palavra, claro. uma vez empenhada, nem que o inferno esfrie, você pode voltar atrás. Né? Então, e nessa ocasião, aí eu parei. Falei, não estou preparado para dar sequência nisso aqui. E você veio de fazer um parênteses. Por assim, o que a gente estava conversando aqui, a propósito de uma pergunta que você fez, e quando você fez uma pergunta, é lícito resolver, até porque você é membro da sociedade, né? Sim. Então, o que eu te falei aqui em alguns minutos é integralmente desconhecido de toda e qualquer religião, de toda e qualquer instituição filosófica pode acreditar. Da humanidade como um todo, né? E é parte do ensinamento da sociedade. Por quê? Porque é um conhecimento que tem que ser trazido à luz. Só que se traz um conhecimento desse e se coloca de maneira geral, aí você, ao invés de ajudar o outro, o ser humano, né, para que ele evolua, você passa por um processo de iconoclastia. Você vai quebrar as imagens, destruir as religiões, destruir os amores dos outros. Não se destrói amores dos outros, porque o amor destruído ele vira dor, vira horror. Então ele passa a te odiar, né? Ou odiar aquilo que você representa. Então, tudo a todos, vírgula, no tempo certo. Tem razão, porque uma vez, numa conversa, eu vou continuar com o da Rosa Cruz aí. Numa conversa que eu tinha, um congresso em Curitiba, estava falando sobre, acho que o Márcio Bom Tempo devia estar lá, o nosso irmão, né? Márcio Bom Tempo também participando. E eu estava numa roda ali e eu caí na besteira de falar, de dizer que Jesus, o da Igreja Católica, o Yoshobim Pandira, tinha tido um irmão gêmeo. Putz, eu tinha uma mulher perto. Mulher perto só faltou. Imagina se fossem trigêmeos. Gente do céu. A mulher queria me bater ali, porque... Você fala um negócio desse? Eu falei, desculpe, tá aí. Né? Heresia. Fique quieto. Então é assim o que ele está falando. Tem coisas que você não pode realmente passar. Bom, então só para finalizar isso aqui. Imagina se fossem trigêmeos. Nossa, e se cada gêmeo tivesse mais 2 irmãos. Se não fosse um, fosse 9, né? Aí já, imagina só, né? Mas imagina só. Então, quando eu parei então, o que eu fiz e tinha que fazer? Você pega aquelas monografias, que elas não são suas, apesar de você ter contribuído para você paga para receber, porque afinal tudo tem despesa, né? Você tem o próprio impresso, o correio, um monte de coisa. Isso aí tem custo. Nada mais justo do que você ressarcir esses custos. Isso é lícito, porque a entidade filosófica ela tem que se manter, ela não pode ser uma geradora de recursos, ela não pode visar o lucro. Tudo tem custo, ela exatamente. Tem que ter uma manutenção para poder prestar um serviço. É como no teu caso. Sim, mas ninguém entende aqui. Não é de domínio público o processo alquímico da criação do ouro, né? Não é do domínio público o processo alquímico da criação da riqueza. Então a matéria ela tem que transitar, o gênio da riqueza ele tem que transitar, até porque quando há esse trânsito, junto com ele há o amor que o acompanha. Sim. A doação, né? Sim. Então é lícito você dar ou doar, mas o próprio Joshua Ben Pandira diz: dê com a direita de uma maneira que nem a esquerda veja. Saiba. Né? Então é uma doação para você manter uma iniciativa, e isso é lícito. A iniciativa é que não pode ser mercantilizada. Exatamente, muito importante isso. Tem gente que vai fazer algum evento, por exemplo, e já pensa em quanto vai arrecadar. E geralmente esse tipo de evento é o que são... Nós vamos falar sobre isso, inclusive, no nosso tema de hoje. Então, isso é bacana, a questão da ética que você tem. Em assim sendo... Aqui eu só reparto contigo, reparto com vocês aquilo que
é lícito repartir, Sim. que seja prático, que seja útil, né? Dentro da minha condição de discípulo. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Biobiose, sou discípulo do professor, né? Assim, é o meu limite, assim. O que eu sou? Sou um discípulo, né? E como é que eu tenho que me comportar como um discípulo? O que eu posso repartir? As impressões que eu tenho como discípulo, só isso, mais nada. Podemos até começar a conversa aí. Eu me lembro quando eu fui Rosa Cruz, na década de 80, né, que eu interrompi numa experiência que eu não estava preparado para encarar aquilo, que é a experiência Isso não estou abrindo nada de secreto, porque é bem no início a ocasião que você coloca uma vela no escuro, na frente do espelho, e você tem que olhar para você mesmo. Você ri, né? Você acha graça, né? E eu falei, não senhor, né? não, ainda não, entendeu? E aí falei, bom, mas como você sabe, não só na Rosa Cruz, como em outras filosofias. Que esse era no Egito, né, na Síria, na Líbia, na Babilônia, na Pérsia, na Fenícia, na Atlântida. Era o primeiro passo para você daí ter acesso aos locais de estudo, era você se confrontar, né, no espelho, porque na primeira olhada no espelho, da forma adequada, você começa a ver o primeiro passo que você vai ter que dar, né? Aí você confronta aqueles medos que às vezes se manifestam em cada um. Exato. E quando você confronta visualmente, né, aí há um choque, há um trabalho a ser feito. Com né? certeza. Nós falamos uma vez aqui sobre o dragão do umbral. Falamos, foi muito bom. É só o somatório das lagartixas que fazem um dragão, né? É verdade, um monte delas né? Daquele grandão ali. Então, e aí a gente estudava naquela época Rosa Cruz, como continua até hoje, monografias. Você recebe monografias, como assim o EAD, não interessa a forma, né? Na Sociedade Brasileira de Eubiose, eu acho que você deve receber, eu não faço o EAD, mas você recebe material didático, não é isso? Você tem acesso online. Você tem acesso online. Quer dizer, aquilo não é seu, aquilo te é emprestado para que você usufrua daquilo e pertence à SBE. O conhecimento de maneira geral, né? Perfeitamente. O discípulo, até porque assim, a iniciação, ela é direito adquirido individual. Sim. Né? Você não pode delegar o teu direito a um terceiro. Isso não existe, não é uma herança. Né? O conhecimento não é uma herança. E quando você está em determinado local, estudando qualquer que seja a tua escola, é porque você adquiriu o direito, o bônus ou o ônus de estar ali, não interessa qual seja, e você que vai ter usufruir, você que vai ter que resolver. Então não é lícito, não é ético você pegar aquilo que você tem e repartir ou dar para alguém, porque aquilo que para você possa fazer bem, para o outro pode fazer mal, porque não é o tempo certo. É questão como o remédio, né? Ou aquilo que é preparado para você organicamente, aquele conhecimento, porque em você há a contraparte necessária para ter acesso àquele pequeno veneno. Presta atenção, isso é importantíssimo, hein? Quando você cede a terceiro, né, a dose daquele conhecimento que em você é necessária, no outro pode fazer mal ou desviá-lo de um caminho que viria a ser o seu. Aí você passa a ser responsável karmicamente por você e por aquele o qual você tirou do caminho. Foi muito importante você lembrar isso. Essa é a razão básica de se manter a ética de discípulo em não repartir aquilo que não seja de direito, e a manutenção do sigilo ou do segredo é a maior demonstração de amor fraterno para com o outro. Se você quer ajudar o outro através do conhecimento... Veja só, não é boicote não, é demonstração de amor. É proteção. Então, se você quer ajudar o outro, então daí você vai homeopaticamente, vagarosamente, fraternalmente, amorosamente,